Olá, sejam bem-vindos à TV Enem. Meu nome é Lívia Aragão e eu sou professora de redação. Hoje eu vim dar algumas dicas sobre estrutura de desenvolvimento. O desenvolvimento do seu texto dissertativo argumentativo é a parte mais alongada. Isso não quer dizer a parte mais prolixa, mais confusa. Isso quer dizer que é nesse momento que você tem a oportunidade de mostrar ao corretor seu conhecimento e seu repertório sociocultural. É no desenvolvimento do seu texto que você pode colocar dados estatísticos, que você pode colocar exemplos, que você pode utilizar a teoria de algum sociólogo, filósofo, historiador. É nesse momento que você pode convencer o leitor de que você tem realmente argumentos convincentes. O desenvolvimento você pode construir em 2 ou 3 parágrafos. Se você utilizar 3 parágrafos, cada desenvolvimento desse vai ter mais ou menos 5 linhas. Se você dividir em 2 desenvolvimentos, você pode colocar mais ou menos 8 linhas. Lembrando que cada desenvolvimento desse é necessário que você comece com o operador argumentativo, um elemento de coesão para dar toda a estrutura coerente ao seu texto. Os parágrafos de desenvolvimento, você pode escolher estratégias para escrever. Nunca escreva um texto sem fazer um plano mental. Nunca escreva um texto sem fazer um projeto de texto. É muito bom, antes da escrita definitiva, que você faça um rascunho. No rascunho você decida, eu vou colocar qual argumento interessante para esse tema. Se o tema for democratização do acesso ao cinema no Brasil, qual seria o argumento satisfatório para eu convencer o leitor que eu estou certo? Por exemplo, nos textos motivadores para esse tema, tinha definição do que era cinema. No outro texto motivador, falava das regiões que não tinham acesso à cultura, em especial o cinema, que eram as regiões norte e nordeste, são as regiões que menos tem cinema no Brasil. O outro texto falava da polarização do cinema, que o cinema estava sempre mais em lugares como shopping center, por exemplo. Então, veja que você tem argumentação teórica para defender o seu ponto de vista. As estratégias são inúmeras. A primeira estratégia você pode utilizar, dependendo da temática, pontos positivos e negativos. Por exemplo, se a temática for mídia, então mídia, eu posso usar a estratégia dos pontos positivos e negativos da mídia. Posso começar o desenvolvimento 1 com pontos positivos e deixar os pontos negativos para o desenvolvimento número 2. Afinal de contas, a conclusão ela vai solucionar os pontos negativos. Mas se o tema for, por exemplo, fome, se o tema for desigualdade social, obviamente que eu não vou utilizar a estratégia do ponto positivo e negativo. Não existe ponto positivo nessa problemática da fome, das desigualdades sociais, da violência. Então, a estratégia dos pontos positivos e negativos, ela não vai servir, mas eu tenho outras. Então, a outra poderia ser causa e consequência. Qual é a causa principal da fome no Brasil? E as consequências que essas causas trazem? Qual é a causa da violência? Por que tantas pessoas violentam? E quais as consequências disso aí? Então, um desenvolvimento causa, o outro desenvolvimento pode ser que você coloque as consequências. Tem outra estratégia argumentativa, por exemplo, se o tema for mulher, se o tema for negro, eu não vou falar da estratégia pontos positivos e negativos, que não é uma problemática como essa, não existe essa relação. O ideal seria você fazer uma alusão histórica, você voltar um pouquinho à história, o passado da mulher ou o passado do negro, falar da atualidade da mulher, como ela conquistou todos os espaços, falar do preconceito, se ainda persiste, se diminuiu, dos negros na sociedade atual, em pleno século XXI. Então você pode fazer esse paralelo fazendo uma alusão histórica. Você também pode fazer com generalização e especificação. Não sei se vocês conhecem, mas é um estilo também, uma estratégia muito interessante. Eu posso começar o desenvolvimento 1 generalizando e o desenvolvimento número 2 eu posso especificar. Por exemplo, eu posso falar do coronavírus. Eu posso primeiro generalizar no desenvolvimento 1 falando do mundo e depois no desenvolvimento 2 falar do coronavírus que atingiu o Brasil e como atingiu a nossa nação
esse no desenvolvimento 2. Então eu posso primeiro generalizar, depois especificar. Então essas são estratégias argumentativas que você pode estar utilizando no seu projeto de texto, no seu rascunho, antes você pensando a redação, antes mesmo de você começar a escrevê-la. Logo depois você escreve sua redação no rascunho. Eu acho muito interessante você fazer o rascunho para depois passar para a folha definitiva. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de desenvolvimento. A gente vai estudar agora como o aluno colocou estratégias argumentativas, principalmente utilizando músicas, utilizando dados estatísticos, exemplos, teorias, e fez uma relação muito pertinente com o tema que estava sendo discutido. Eu vou ler o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos ver? Nesse parágrafo que vocês estão vendo aí de desenvolvimento, o aluno ele começa com um conectivo e depois do conectivo ele faz a sua abordagem reflexiva sobre a temática. Então ele começa: a priori, é imperioso ressaltar a importância das produções cinematográficas na formação intelectual e cultural dos indivíduos, visto que os filmes são frutos das inovações tecnológicas dos últimos séculos. Logo, são capazes de dialogar com as gerações. Portanto, sua utilização como forma lúdica de aprendizado é essencial na renovação da educação e da sociedade. Em consoante a essas perspectivas, a Autoridade Brasileira em Educação, Paulo Freire, destaca a necessidade de diversificar os métodos didáticos para poder alcançar a comunidade de forma homogênea. Então veja, gente, que ele utilizou o educador Paulo Freire para reforçar a ideia de reflexão textual e temática. Então são estratégias interessantes e bem pertinentes para o texto. Não esqueça que quanto mais você usa estratégias de leitura, quanto mais você assiste filmes, séries, quanto mais você faz relação com a atualidade, com certeza a sua redação ela vai ter muito mais embasamento teórico e científico. Eu vou ler para vocês o segundo exemplo de desenvolvimento. Vamos ver? Novamente, o aluno utilizou uma teoria, um teórico, e utilizou o livro do teórico para reforçar a sua reflexão. Diante dessa lamentável realidade, a população é posta à margem dos benefícios que a arte audiovisual proporciona ao indivíduo. Dentre elas, estão o desenvolvimento do senso crítico, o aprendizado acerca de outras culturas e a consequente ampliação da visão de mundo que acarreta na vontade de transformar a sua realidade. Então, analogamente à tese do livro Quebra-cabeça Brasil, escrito pelo jornalista Gilberto Daimstein, o direito constitucional à cultura e até mesmo ao lazer devem sair do papel, deixar de ser somente teoria, utilizando assim a democratização do cinema como meio de fomentar a prática da cidadania. Então veja que nesse outro parágrafo o aluno utiliza o livro. Então, gente, se você é um bom leitor, se você consegue ter boas leituras, utilize isso a favor da sua redação. Pode colocar nome de livro, nome de autor, pode relacionar toda essa sua vivência à sua redação dissertativa. Tenho certeza, o corretor vai amar, ok? Um grande beijo e até a próxima!